pela graça de Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e eram o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs com ela, com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma para sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes, como os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Versículo de número 14. Então de novo choraram em alta voz. A órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Pai amado, Deus querido, conforme a tua vontade, fale, ó Deus, ao nosso coração, à tua igreja, em o nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor conduza nessa hora, Deus, esta mensagem, e que o poder do Senhor possa transformar o nosso interior, em nome de Jesus. O Senhor tem nos atraído dia após dia para a tua presença, tem falado conosco, e que o nosso ouvido, ó Deus, esteja atento, o nosso coração aberto, e que a nossa vida seja abençoada e transformada. Que não seja apenas mais um culto, mais uma mensagem, mais um louvor, mas que seja um momento único, que seja um momento especial, que venha mudar, ó Deus, o nosso coração, de dentro para fora, ó Deus. Venha acontecer essa transformação em nós. Em nome de Jesus, nos ajude a viver a tua palavra, nos ajude a viver a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Venha colher na terra de Boaz. Se nós seguíssemos lendo esse livro, esse texto, a gente ia ver uma referência a Boaz no capítulo de número 2. Boaz é da linhagem de Jesus. Boaz é da genealogia de Jesus. E venha colher na terra de Boaz é colher mais do que nós merecemos.
é encontrar mais bondade em Deus do que merecimento em nós. É encontrar mais colheita do que aquilo que nós plantamos. Bom, o que você quer plantar na sua vida? Ou o que você quer colher da sua vida? Tem muitas coisas que nós colhemos e colhemos como consequências boas ou ruins, mas Deus sempre nos dá mais do que nós merecemos. As boas colheitas que nós fazemos, elas são agraciadas por Deus. Nós plantamos 1 e nós colhemos 30, nós colhemos 60, nós colhemos 100, por causa da misericórdia do Senhor. Se é sem esse merecimento que nós temos, porque nossa natureza, ela é corrompida, ela é pecaminosa, então é pura bondade, é pura misericórdia do Senhor, principalmente o fato de nós estarmos aqui adorando livremente o Teu santo nome, podendo invocar a Tua presença, podendo entregar esse momento de qualidade a Deus. E o texto que nós lemos aqui, ele relata o drama de uma família, um momento muito dramático, um momento muito difícil, um momento muito doloroso, mas a gente percebe aqui que Deus ele vai imprimindo os seus atributos no seu povo. As características de Deus passam a ser características do seu povo, não na plenitude, porque na plenitude somente o Senhor é, somente Deus é Deus. Mas características de Deus que vai fazendo parte da nossa vida. Nós servimos um Deus misericordioso, logo nós aprendemos o que é misericórdia. Nós recebemos o perdão de Deus, logo nós aprendemos o que é perdão. E nós recebemos o perdão e nós oferecemos o perdão. Nós experimentamos as características do Senhor e o Senhor vai imprimindo em nós. E os atributos de Deus têm que fazer parte da nossa vida, porque assim nós glorificamos a Deus. Assim nós manifestamos a presença de Deus. Poderíamos citar alguns dos atributos de Deus, que é paz, essa reconciliação. Reconciliação com o homem, que quebrou esse relacionamento e Jesus veio e religou o homem a Deus, ao Pai. Ele é essa ponte, Ele é esse acesso livre. Então esse Deus que tem paz como atributo, um Deus que tem misericórdia como atributo, um Deus que tem bondade como atributo, um Deus que é amor, e amor é Deus, é atributo de Deus. Então são coisas que nós temos que alimentar o nosso interior e temos que procurar colocar em prática como igreja no dia a dia a qual nós estamos vivendo. E essa história reflete muito essa bondade de Deus, esse caráter de Deus na vida de Ruth. Essa família vai viver esse drama porque a vida é dramática. E nós temos que representar esses atributos de Deus, replicar, melhor dizendo, esses atributos de Deus em qualquer circunstância da vida. A gente vai ver aqui esse momento difícil, mas está aqui replicando essa bondade de Deus, aquilo que aprendeu de Deus. E é interessante porque a gente faz muita piadinha com sogra, né? Eu adoro fazer piada com sogra, eu me divirto com isso. Eu tenho 3 sogras, mas só uma esposa, tá? É o seguinte, a Daiana tem a mãe biológica, tem a mãe que adotou, que criou, que é tia dela, e tem a avó que se diz que é sogra. Então vocês sabem como é a minha vida, né? E assim, todos os dias eu dobro meu joelho e oro porque Deus me trouxe para longe. Porque Deus é sempre bom. Eu adoro piada com sogra, por mais que seja sem graça. Mas aqui é um dos textos mais lindos da Bíblia, poético, que conta um relacionamento extraordinário, uma amizade entre sogra e nora, e que expressa esses atributos de Deus. Esse livro vai contar esse drama vivido por essa família que estavam passando dias difíceis em Belém. Então eles vão para Moabe, um outro povo, uma outra região, não muito distante, talvez em busca de trabalho, em busca de qualidade de vida. Mas ao chegar em Moabe, depois de um tempo, as coisas se intensificam, as coisas pioram, se tornam muito mais difíceis. E algo estranho estava acontecendo em Belém, ali a região onde elas moravam, porque o significado de Belém é casa do pão, mas está faltando casa do pão em Belém.
está faltando pão em Belém. Mas devemos levar em consideração o primeiro versículo aqui do capítulo, que diz que nos dias de juízes, nos dias que os juízes julgavam, os dias que os juízes julgavam eram dias em que Israel não tinha um rei, não tinha um líder, não tinha alguém para direcionar o povo, para conduzir principalmente a vida espiritual do povo, não só de uma forma governamental, não só de uma forma administrativa, mas principalmente a vida espiritual. Então o que acontecia aqui? Cada um fazia o que bem entendia, o que o livro dos juízes nos ensina. Então cada um toma a sua própria decisão, cada um não tem uma orientação coletiva, comum, cada um está tomando as suas decisões, faz o que acha melhor, e assim eles estão vivendo a vida. Talvez por esse distanciamento da presença de Deus, está faltando pão na casa do pão, que é Belém. Eles vão para Moabe em busca de trabalho, em busca de qualidade de vida, e provavelmente não é a melhor decisão que o marido de Noemi tomou. Chegando ali, depois de um tempo, o marido de Noemi falece, ela vai viver esse drama. Eles passam ali em média 10 anos morando ali, e depois que o marido falece, os 2 filhos que os acompanhou também falecem. E ela passa a conviver com as 2 noras, com Orfa e com Ruth. Eles foram buscando algo melhor, mas a situação ficou ainda mais complicada. Esses 2 filhos, antes de falecer, é claro, haviam se casado, e Noemi passa a conviver com essas 2 noras, e você percebe aqui algo extraordinário, onde a história vai falar a respeito de Ruth, do seu caráter, vai falar da sua amizade para com a sua sogra, vai falar da sua lealdade, vai falar da cumplicidade que havia entre elas, vai falar do relacionamento que havia entre elas. Então Noemi começa a aconselhar essas 2 noras a cada uma voltar para sua família, voltar para sua casa, porque ela tinha que voltar para Belém, porque ela ouviu falar que Deus estava provendo em Belém. Então ela quer voltar para Belém. E ela diz: fique, volte, se casem de novo, novamente, tenha filhos e dê seguimento na linhagem de vocês. Devemos levar em consideração que isso era muito importante para aqueles dias. O seguimento, a linhagem, a continuidade da família. E quem fazia isso era o homem. Precisava de um filho, precisava de um menino, precisava de um homem para levar o sobrenome da família, a importância da família, levar ali, dar seguimento à genealogia, à linhagem da família. E quando conhecia alguém como a família tal, ou pertencente à família de Davi, por exemplo. Então ela aconselha essas mulheres a voltarem, mas uma delas é convencida, que é Orfa, a outra, que é Ruth, diz: eu vou ficar com você. Ela não abandona naquele momento difícil, porque lealdade é uma das características de Ruth, e algo extraordinário acontece na vida dela, porque diz que ela é moabita, nos diz aqui o texto, que elas são de Moabe. E quando nós olhamos a genealogia de Jesus, lá está Ruth, na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 5, quando nós estamos lendo a genealogia de Jesus. E havia uma promessa, havia uma palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, de que nenhum moabita participaria da assembleia do povo de Deus. Ou seja, faria parte do povo de Deus. Nenhum moabita. Se vocês não se lembram como surgiu a nação, o povo de Moabe, eu quero brevemente dizer para vocês. Lá em Gênesis, capítulo 19, diz que houve um incesto entre Ló e suas filhas. As filhas de Ló embriagaram seu pai, tiveram relação com ele, e assim nasceram 2 filhos. E assim surgem as nações, Amonitas, o povo, Amonita e Moabita. E devido a esse acontecimento, também há essa promessa de que esse povo não faria parte do povo de Deus. E quando olha historicamente, os moabitas sempre têm conflito com Israel. Sempre está em conflito com os israelitas.
Mas algo extraordinário acontece na vida de Ruth, porque em Mateus ela está na genealogia de Jesus. E que é sobre isso que nós vamos mencionar. Vem para a terra de Boaz, venha colher na terra de Boaz, venha colher das misericórdias de Deus, venha colher da bondade do Senhor, na presença do Senhor. Viva sempre para o Senhor, intensamente para o Senhor, para que Deus multiplique na sua vida, para que seja evidenciado a bondade do Senhor. E como que Ruth entra na genealogia de Jesus quando ela se casa com Boaz? Nós lemos o texto aqui do capítulo 1 que discorre sobre o drama da morte do marido e dos filhos, a decisão delas de Ruth de ficar com Noemi. Mas quando nós chegamos no capítulo 2, começa a falar delas já ali na região de Belém, e elas procuram trabalho, e elas vão colher espigas na terra de Boaz, que é o patrão, que é o dono da terra, e ele se agrada dela, ele é benigno para com ela, ele a favorece na colheita, ele é bondoso para com ela, e ele é da linhagem de Jesus. E futuramente eles vão se casar, e ela vai ter uma qualidade de vida, ela vai ser honrada por Deus. Mas tudo começa com o seu comportamento para com a sua sogra, com a sua lealdade para com a sua sogra, com a sua amizade, com aquilo que é bonito de se ver, com aquilo que é gostoso de se experimentar, com aquilo que de fato é companheirismo, com aquilo que nós olhamos e admiramos, principalmente nos dias de hoje, a qual nós devemos alimentar no nosso meio, como povo de Deus, lealdade no nosso coração. Acima de tudo, lealdade a Deus, ao Deus que supre todas as necessidades, ao Deus que tem sido bondoso, misericordioso e tem nos dado mais do que merecemos, mas lealdade também de uns para com os outros, entre os nossos irmãos, lealdade dentro da casa, lealdade na família, porque uma moabita entrou na genealogia de Jesus, foi agraciada, foi abençoada, algo que seria impossível. Aí a gente se pergunta, o que aconteceu? Se lá em Deuteronômio 23:3 diz que nenhum moabita participaria. Das duas, uma, ou eles relaxaram nas leis e permitiram que isso acontecesse, ou a segunda opção, cumpriu-se um propósito de Deus na vida de Ruth e ela foi uma exceção aberta por Deus na genealogia de Jesus. Você ser da genealogia de Jesus é uma honra muito grande. Imagina alguém olhar para você e você ser a bisavó de Davi, que é da mesma genealogia, da mesma linhagem de Jesus, e você faz parte da história. Quando você pega os primeiros e vai até Jesus, você está no meio da história. De um povo que não é o seu povo, mas se tornou o seu povo. De um Deus que não era o seu Deus, mas se tornou o seu Deus. Foi o que Ruth disse aqui para Noemi: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ela está assumindo esse compromisso e ela traz esse ensinamento para nós, esse ensinamento de caráter, esse ensinamento de conduta, esse ensinamento de lealdade, esse ensinamento de fidelidade de uns para com os outros. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso, a igreja precisa disso. O povo de Deus precisa disso, a obra de Deus precisa disso. É um tanto complicado a gente caminhar com pessoas que confessam a Jesus, mas não estão dispostas a servir a Jesus. A igreja precisa de pessoas leais a Deus, acima de tudo e qualquer coisa. As pessoas precisam de pessoas leais a ela, seja leal à amizade. Por que eu falo dessa característica? Porque é comum na nossa sociedade líquida trocar muito fácil de tudo. É comum trocar de marido, é comum trocar de esposa. Só não troca filho porque é meio difícil, né? É complicado. Troca de emprego o tempo todo, às vezes sem glorificar o nome de Deus, sendo bom funcionário. Se abrir uma porta melhor, glória a Deus por isso. Mas quando nós trocamos com frequência, porque às vezes nós não estamos honrando a Deus no nosso trabalho, isso não é bom.
não é bom para o reino, não é bom para a obra, não é bom para o nome que nós carregamos de cristão, de povo de Deus. Seja leal à sua esposa, seja leal à sua casa, seja leal às suas amizades. Seja fiel naquilo que você propõe viver com o Senhor, mesmo vivendo todo esse drama. Ruth nos ensina isso. Não são as circunstâncias que devem mudar o nosso coração. Quando nós firmamos um compromisso, nós temos que firmar um compromisso e cumprir esse compromisso, de forma que nós somos agraciados por Deus e quando estamos bem, nós podemos gerar muitos e muitos frutos. Para que a gente não fique trocando tudo da nossa vida, sem refletir, sem pensar. Troca de marido, troca de namorado o tempo todo, troca de esposa, troca de emprego, troca de igreja, de pastor nem se fala. Então são coisas assim que a gente precisa imprimir, a gente precisa cravar no nosso interior. Nós somos de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja. Nós precisamos ser a igreja, porque sendo a igreja física, sendo a igreja presente, nós vamos poder receber, nós vamos poder doar, nós vamos poder compartilhar, nós vamos poder conviver, nós vamos poder oferecer aquilo que Deus tem derramado em nós. O versículo de número 9, se você quiser ler novamente comigo, diz assim: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Choraram em alta voz. Nós poderíamos dizer que choraram aos prantos mesmo. Choraram de soluçar, porque a dor era profunda. Essas são as lágrimas da decisão. Decisões que nós tomamos em todo momento da nossa vida, porque aqui elas têm que decidir se elas vão continuar juntas ou se elas vão separar. Depois de tanta dor, depois da perda do marido, perda dos filhos, elas têm que decidir se permanecem ou nesse momento frágil, elas têm que decidir se caminham juntas, elas têm que decidir se luta pela vida juntas, elas têm que decidir se cada um vai para um canto, e aqui elas choram juntas em alta voz. Porque a vida tem os seus dramas. A vida ela é composta de alegria, ela é composta de dores, ela é composta de experiências que muitas amargas, que nos machucam. Ela é composta de felicidade, ela é composta de bênção de Deus, ela é composta de provisão de Deus, ela é composta de ensinamento de Deus. Então elas juntas aqui, elas choram em alta voz, e a decisão de Noemi aqui é de voltar para sua terra, para encontrar alimento, mas Ruth quer ir com ela. Essa é a decisão de Ruth. Orfa tomou outra decisão, que não a desmerece também, que volta para sua família, volta para o seu povo, vai seguir a sua linhagem provavelmente, vai ter um novo casamento, vai ter filhos, mas Noemi está disposta até mesmo a morrer junto com Noemi. Eu acredito que são essas características que a coloca como parte da genealogia, da descendência de Jesus. É algo que nós temos que imprimir no nosso coração para que a gente possa viver dia após dia. O Evangelho de Cristo conta com você, com a lealdade do seu coração, no pregar o Evangelho de Cristo, no ser igreja, no fazer parte, no contribuir em todo momento. E quando você encontrar alguém com dor, que você possa chorar junto, que você possa orar junto. Aqui no versículo 8, versículo 9, Noemi faz uma espécie de oração com elas, abençoa e diz: vai, volta para sua terra. Mesmo com todo o sofrimento, toda a dor, ela tem capacidade de interceder, ela tem capacidade de orar por elas, ela tem capacidade de aconselhar. Mesmo com toda a dificuldade, ela tem capacidade de oferecer algo que vai abençoar a vida dessas mulheres.
Aqui ela não pensa nela mesma, mas ela está pensando no conjunto. Mesmo não estando bem, ela consegue se preocupar com as suas noras. Nós temos que ter essa mentalidade, esse coração e se abrir para isso, para que possamos ajudar uns aos outros, para que possamos ser fortalecidos e para que possamos chorar junto, abrir o nosso coração e ser curado das nossas feridas. Isso é característica de Deus, fidelidade é característica de Deus. Isso é atributo de Deus. Lealdade é algo que a igreja necessita, que o povo de Deus necessita. E é muito interessante Deus relatar essas histórias, principalmente quando nós voltamos lá em Gênesis 19, a origem dos Moabitas, que é a origem de Ruth, e que surgiu de um incesto, e que a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder, muito pelo contrário, deixa explícito, escancarado, para mostrar justamente que o homem, ele tem muito mais do que ele merece. Talvez nós podemos pensar assim, mas eu nunca cometi isso, mas o nosso pecado ele pode ser diferente. Mas não deixa de ser pecado. O nosso distanciamento do Senhor pode ser diferente, mas não deixa de ser distanciamento. Para deixar explícito o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos ajudar uns aos outros, o quanto nós precisamos chorar juntos, o quanto nós precisamos estender a mão, o quanto nós precisamos orar, o quanto nós precisamos ser igreja nesse sentido, sem ocultar os sentimentos, sem deixar aquilo que é humano, porque aqui elas choram porque está doendo. Nós não temos necessidade de esconder as nossas fraquezas, muito pelo contrário, é muito mais comum, mais humano, quando nós deixamos transparecer as nossas fragilidades, nós deixamos transparecer que nós temos carência, principalmente de Deus, que nós temos necessidades, que nós consideramos pessoas, que nós gostamos de pessoas. Por mais que a gente se irrite com alguém, por mais que a gente fique irado com alguém, por algum motivo, por algum momento, mas nós gostamos de pessoas porque Deus nos fez assim e nós queremos a companhia de pessoas. E de preferência pessoas que têm a bênção de Deus para derramar sobre a nossa vida, que têm palavras que vêm do trono da graça do Senhor e diz: eu te abençoo, ou conte comigo, conte com as minhas orações. Nós estamos caminhando junto, nós estamos próximos. Pode contar comigo. Esse é um momento ao qual nós precisamos viver isso, mais do que nunca, na nossa vida como igreja. Elas não escondem o choro, não há falsas afirmativas de que tudo vai bem na vida delas, há dores, e ela chega a dizer que ela se tornou amarga, mas não porque o coração dela se amargou eternamente, mas a circunstância é que fez com que o coração dela ficasse apertado. Afinal de contas, eu não sei o que é essa dor, talvez você também não saiba, que é perder o cônjuge e 2 filhos, e ainda passar dificuldade financeira a ponto de não ter o que comer. E Deus vai levar Ruth, vai levar Noemi no capítulo de número 2, na terra de Boaz, para colher na terra de Boaz, para fazer a colheita da misericórdia, dizendo para elas assim: o que eu tenho para vocês é mais do que vocês imaginam, eu posso dar muito mais do que vocês merecem, eu posso fazer vocês colherem muito mais do que vocês plantaram dignidade, plantaram lealdade, plantaram aqui cumplicidade, plantaram aqui o chorar junto, o caminhar junto, o estar junto, a amizade de verdade. Mas o que Deus deu é muito mais do que isso. É a amizade de Deus, a fidelidade de Deus, o companheirismo de Deus, a colheita que vem de Deus, a provisão que vem de Deus, a honra que vem de Deus, porque Ruth, ela foi honrada aqui no capítulo de número 2, quando ela sai para colher. E é muito interessante o comportamento dela. Aqui no início do capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ruth, a Moabita, eles faz questão de dizer o texto, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Olha como a consideração que ela tem para com a sua sogra. Olha que relacionamento familiar exemplar para nós. Ruth chega com toda a consideração para Noemi, que era mais velha, e diz:
permita-me que eu possa trabalhar. E Noemi diz, vá minha filha, vai na bênção. E ela vai para o campo colher. E quando ela chega no campo, ela é favorecida ali no campo, porque o dono, o patrão, diz assim, facilita para ela, coloca algumas espigas, deixa assim, onde ela for passar, para que ela possa encher o seu cesto, para que ela possa colher muito ao final do dia e ter uma boa remuneração. Essa é a graça de Deus para com a nossa vida. Boaz é da genealogia de Jesus. Ruth futuramente se casa com ele, por isso faz parte da genealogia de Jesus. E ali em Mateus você vai ver pelo menos 4 mulheres. Tamar, a cananeia, na genealogia de Jesus. Você tem ali Batseba, e você tem ali Maria, israelitas, e você tem ali Ruth, a moabita. Impossível, a menos que Deus intervenha na história, a menos que Deus queira, a menos que seja uma exceção dentro dessa regra. Então, o que Deus pode fazer por nós? Mais do que imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Agora, nós precisamos dessa lealdade, nós precisamos desse caráter, nós precisamos dessa companhia, nós precisamos desse companheirismo. Nós precisamos dessa oração. Você é importante para a igreja, você é a igreja, a sua oração é importante, a sua participação é importante. Quando nós adoramos juntos, essa adoração é importante. Então o convite de Jesus, da palavra de Deus, nessa noite para o nosso coração é para a gente ser por inteiro. É para haver uma entrega por inteiro, e Deus há de prover na sua vida. Eu não consigo imaginar a dor dessas mulheres, porque nós temos que levar em consideração a cultura daqueles dias. O provedor da casa era o homem. Não é como nos dias modernos, as mulheres modernas que trabalham, ajudam seus maridos e conquistam também as suas coisas, muitas independentes financeiramente do marido. Essas são as mulheres modernas do nosso tempo. Naqueles dias o homem é o provedor. Naquele dia o homem é o protetor. O homem era para tomar decisões, para prover dentro de casa, para proteger a família, o nome da família, a sua esposa, para providenciar tudo que fosse necessário. E ela está sem marido e sem filhos. A maioria das mulheres que ficavam sem marido, uma boa parte delas iam para a prostituição para sobreviver. Porque ficava desamparada quando perdia o marido, quando ficava viúva. Iam prostituir para sobreviver. Mas Noemi decide, com Ruth, voltar para Belém, voltar para a região, voltar para a sua terra, encontrar a misericórdia de Deus. Uma decisão, um comportamento com o temor do Senhor. As decisões que nós tomamos têm que estar diante de Deus, no temor do Senhor, para que possamos ser abençoados, e para que possamos ter bons relacionamentos, e para que possamos expressar o poder de Deus. Eu convivo bem com a minha sogra, né? São 700 quilômetros, né? Não me custa muito. Fala de vez em quando. E você? Aqui está uma bela história. Aqui está uma história poética, bonita. Como é o relacionamento familiar? Como tem sido? O versículo 14 vai dizer que elas voltam a chorar, e vai repetir isso. Por mais de uma, por mais de 2 vezes. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. É aqui que Ruth decide: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu sou moabita, mas hoje eu confesso ao Deus único e verdadeiro, porque aprendi de Noemi. Aprendi com a minha sogra, aprendi com essa mulher temente a Deus, o que é Deus verdadeiro, quem é o Deus verdadeiro e como eu devo viver na presença desse Deus verdadeiro.
Por isso eu quero seguir, eu quero ser companhia. Por isso eu não quero abandonar no momento difícil. Por isso eu quero fazer essa companhia agradável. Será o meu Deus. Além de todo sofrimento. Família aos pedaços, mas o caráter não foi alterado. O compromisso não foi mudado. A circunstância não mudou o compromisso que elas tinham entre elas e com Deus. Elas choram, são empáticas umas às outras, provavelmente ali se abraçam, choram em alta voz, está doendo muito, então elas gritam, provavelmente de dor, porque esse é o momento de chorar, esse é o momento da dor, está tudo certo. Está tudo certo. Essa é a nossa humanidade. Isso é o que nós somos. Mas não faltou a característica lealdade entre elas. Que assim seja entre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Para que possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Para que possamos ser enriquecidos como igreja do Senhor, e que a experiência com Deus possa gerar, moldar, melhorar esse caráter em você, dia após dia. No dia que estiver ruim, seja leal a Deus, fiel. Quando estiver bom, continue sendo leal e fiel a Deus. Sirva ao Senhor a tempo e fora de tempo. É muito interessante olhar para a vida de Paulo e ver como que Paulo lida com a circunstância e com o relacionamento e com a vida com o Senhor. Eu sei ter tudo, eu sei não ter nada. E ele vai dizer, tudo posso também naquele que me fortalece. E o sentido do texto não é eu tenho poder no sentido de power, né? No sentido de eu posso. Eu vou profetizar um milagre, o milagre vai acontecer. Isso também acontece com o povo de Deus. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece em toda situação. Eu sou fortalecido no Senhor. Com toda dificuldade, eu sou fortalecido no Senhor. Porque a vida é dinâmica, porque a vida traz tristezas, alegrias, perdas, ganhos. E essa é a dinâmica da vida. Talvez o marido de Noemi tomou a decisão errada de ir para Moabe, lá eles morreram, e por isso a família, eles sofreram. Ela vai dizer, quando ela está chegando de volta em Belém, ali por versículo de número 18, versículo 19, e toda a cidade se comoveu com a história dela, e diz, essa não é Noemi? Noemi que saiu daqui com o marido, saiu daqui com o filho, saiu daqui acompanhada, saiu daqui com algumas dificuldades, mas talvez nem tanto, agora tem que voltar sem marido, voltar sem filho, voltar sem dinheiro, passando necessidade para o meio do seu povo, uma situação até humilhante, e o povo olha e se comove com a história dela, e ela diz, não me chamo mais Noemi, mas me chamo Mara, que significa amarga, mas era apenas o momento em que ela estava vivendo, porque o temor ainda havia no coração dela, por causa da sua conduta, do seu comportamento. Nós não devemos ficar revoltados com Deus quando nós passamos dificuldades, nós devemos continuar glorificando o nome do Senhor, e pedindo a Deus graça, pedindo a Deus que abra a porta, pedindo sim a Deus o milagre, pedindo sim a Deus que acrescente, que oriente, mas não amargo eternamente. Se você quiser viver um momento, é um direito seu, é humano, Deus compreende isso, Deus não fica chateado com isso, não fica magoado com isso, mas o que Deus quer é que Ele seja glorificado na trajetória, na caminhada, não é de um momento, é de uma vida. De uma vida inteira. E você vai entrar, como Ruth entrou, na terra de Boaz para colher na terra de Boaz. Colher mais do que você plantou. Mais bondade do que nós merecemos. Mais livramento do que nós imaginamos.
mais misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas do que nós podemos imaginar. Do que nós podemos imaginar. É a colheita da misericórdia. É a colheita das bênçãos. Deus vai derramar ainda muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Permaneça leal a Deus. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça cuidando uns dos outros. Permaneça orando. Ainda haverá colheita na sua vida, ainda haverá bondade de Deus derramada, ainda haverá bênçãos multiplicadas. Bênçãos sendo multiplicadas sobre a sua vida. Colheita da misericórdia. Eu acho que Ruth não imaginaria se casar com Boaz, se tornar parente de Jesus, por mais que um pouquinho distante, não muito, do Salvador, do Filho de Deus, fazer parte da mesma linhagem, ser citado na Bíblia como algo histórico para ensinar a igreja de Cristo, ensinar as nossas vidas. Acho que Ruth nunca imaginou o quanto Deus derramaria sobre a vida dela, o quanto Deus abençoaria, porque ela soube ser fiel na escassez, porque ela continuou leal quando estava difícil. Não é cada um pensando na sua própria vida ou pensando na sua própria necessidade, é um pensamento em parceria, um pensamento coletivo, é um pensamento onde você recebe e você doa. Isso é maravilhoso no reino de Deus. Isso é que nos faz gente, é isso que nos faz ser cristãos, isso que nos faz ser parecido com Jesus, é isso que dá significado à igreja, isso é que dá significado à nossa vida quando nós assumimos um evangelho que é para abençoar. Então, se fomos chamados no evangelho, é para abençoar, é para abrir a nossa boca e profetizar as bênçãos do Senhor. É para pedir ao Senhor, Senhor, abra os céus e abençoa tal família, abençoa tal irmão. Ajuda-o, fortalece. Aí você pode pensar, mas sou eu que estou passando um momento difícil. Olha para a vida de Noemi. Olha o que ela está fazendo, ela está abençoando a vida das noras. Ela está orando, ela está intercedendo. Perdeu o marido, perdeu os filhos, está passando necessidade, não tem dinheiro, não tem emprego. E ainda assim consegue abrir a sua boca, ainda assim consegue abrir os céus com a sua oração e dizer: sejam abençoadas, sejam felizes. É o que ela diz aqui para as suas noras. E é essa caminhada que nós temos que conseguir fazer em Cristo Jesus. Que possamos ser amigos uns dos outros, possamos ser próximos de fato uns dos outros, possamos participar das alegrias, das dificuldades, das tristezas, para que possamos colher na terra de Boaz, para que possamos colher das mãos de Jesus, para que possamos colher aquilo que nós não merecemos, que vai além do que nós plantamos. O que você tem plantado? O que você quer colher? O que você quer colher? Vamos nos colocar de pé. Não é maravilhoso, não é interessante o que Deus faz? Ministério de louvor. Um amor habita na linhagem de Jesus. E a própria palavra diz que nenhum moabita seria. O que Deus viu em Ruth? O que Deus viu na história dessas mulheres? O que Deus viu na conduta, no coração dessas mulheres? Para ser tão bondoso, tão misericordioso para com elas. O que Deus precisa encontrar em você? O que precisa habitar o seu coração? Como você deve tratar os seus pais, sua sogra? Como você deve tratar a sua nora, teus filhos, seus netos, sua esposa?
seu marido, o que deve habitar o seu coração? Como você tem que se relacionar com Deus? Eu sei que nós passamos tribulações. Eu nunca passei uma experiência tão dolorosa assim, como essas mulheres viveram, passaram. Eu não posso descrever exatamente o que é, eu posso imaginar o que é. Mas eu tenho certeza que pela palavra de Deus, o Senhor está presente em todo momento. Presente em todo momento. Se perguntar assim, vai bem? Na perspectiva humana, não. Está doendo muito. É difícil, é difícil. Mas na perspectiva da fé eu posso dizer, tudo vai bem. Porque Deus está comigo. Na perspectiva da fé eu posso dizer, tudo vai bem. Porque a vida não é feita só de dores e dificuldades, é feita de alegria. Alegria que vem do Espírito Santo de Deus. A vida não é feita só de tribulações, de desafios. A vida é feita de descanso, de refrigério para a alma. Deus sabe que precisamos. E Deus trará o refrigério. Na vida não é só plantar, nós temos que colher também. Isso é sobrevivência. E quando você plantar, e Deus vier e multiplicar a 30 por 1, você vai ficar muito feliz. Você vai dar glória a Deus. E quando Jesus vier e multiplicar a 60 por 1, você vai ficar extasiado. E quando Ele vier e multiplicar a 100 por 1, você vai ficar como os que sonham. Você não está acreditando no que Deus está fazendo, na cura que Deus está gerando, na alegria que está vindo do trono da graça, na providência de Deus, na provisão de Deus. Você olha e não acredita naquilo que Deus fez de tão bom que é o nosso Deus, de tanta misericórdia, de tanta paciência, de tanta bondade, de tanta fidelidade, de tanta lealdade para com a tua igreja, para com o teu povo. Então imprima isso no seu coração e venha colher na terra de Boaz, venha colher mais do que você plantou, venha viver a misericórdia e as bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Que você abra o seu coração nesse momento, que você possa glorificar a Deus, você possa adorá-lo.